Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 4, do verso 14 ao verso 30. Mesmo assentados como vocês estão, nós faremos a leitura destes versículos em uma só voz. Aos irmãos que nos visitam nesta noite, nós temos pregado aqui na igreja o Evangelho de Lucas, capítulo por capítulo, versículo por versículo, de manhã e à noite. E agora nós vamos expor os versos 14 ao 30. A palavra de Deus diz assim: então, vamos juntos? Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: sem dúvida citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na sua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Vamos orar. Deus amado, Deus querido, fala conosco mais uma vez por meio deste texto, Senhor. Que eu, como pregador, possa ser boca do Senhor, apesar, ó Deus, da minha incapacidade, ó Deus, mas eu creio, ó Pai, no milagre que o Senhor fala através de homens como eu, Senhor. Abençoa também, ó Deus, todos que assim como eu têm, ó Deus, a responsabilidade, o compromisso de pregar a Tua palavra. Que a Tua palavra alcance os Teus eleitos, ó Deus. Que a Tua palavra, Senhor, alcance os nossos corações. Que o Espírito Santo do Senhor quebrante os nossos corações, ilumine as nossas vidas, para que nós tenhamos discernimento espiritual e possamos ouvir a Tua voz, ver o Senhor na Bíblia, ver a Tua vontade nas Escrituras.
sermos consolados, exortados, corrigidos, transformados, ó Deus, tocados e produzirmos fruto de arrependimentos, guiados pelo Espírito Santo do Senhor, nos convencendo do juízo, ó Deus, do pecado, da verdade do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Aos que nos visitam aí, fica tranquilo que essa tosse minha é crônica. A turma da igreja já conhece, né? Irmãos, pautados nestes versículos, o tema do meu sermão nesta noite é o ministério de Jesus. Aqui nesses versículos de Lucas, nós vemos Lucas registrar o início do ministério de Jesus e algumas características do ministério de Cristo que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. E aí nós vemos então nos versículos 14 e 15, que o ministério de Jesus começa no poder do Espírito Santo, na Galileia e em toda a circunvizinhança ali da Galileia. A palavra de Deus diz assim no versículo 14: Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Observem, meus irmãos, como o evangelista Lucas, mais uma vez, vai dar destaque para a obra do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus. Até aqui nós já vimos que o Espírito Santo foi quem gerou Jesus no ventre de Maria. O Espírito Santo estava presente no dia do batismo de Jesus e desceu sobre Jesus quando ele foi batizado por João Batista no Jordão. Nós vimos hoje de manhã que o Espírito Santo foi quem guiou o Senhor Jesus até o deserto, aonde ele ficou ali 40 dias jejuando e sendo tentado pelo diabo. E agora nós vemos que o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz, então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressa para a Galileia e ele começa a ensinar a palavra de Deus nas sinagogas. O versículo 15 diz, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Percebam, meus irmãos, a importância que a Bíblia dá, ou que a Bíblia nos ensina, que sem o poder do Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. Então, assim como Jesus, eu e você precisamos buscar, crer, estarmos revestidos do poder do Espírito Santo para o ministério que Deus nos chamou, para a vida que Deus nos chamou para ter, a comunhão que devemos ter com o Senhor. Então busquemos estar cheios do Espírito Santo, porque no poder do Espírito Santo nós seremos usados poderosamente nas mãos de Deus. No poder do Espírito Santo, Deus irá falar aos corações por meio da pregação da sua palavra. No poder do Espírito Santo, nós iremos testemunhar. Assim como Jesus, sendo homem, fez o seu ministério no poder do Espírito Santo, nós também devemos fazer o nosso ministério no poder do Espírito Santo. Nós precisamos entender que sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Podemos ter dinheiro, podemos ter pessoas capacitadas, podemos ter toda a tecnologia que os nossos dias possuem. Você já conhece igrejas assim? Igrejas que têm tudo. Igrejas que são ricas, mas são pobres na verdade porque não estão mais vivendo no poder do Espírito Santo. Crentes que não vivem na plenitude do Espírito Santo, não estão cheios do Espírito Santo, por isso são crentes frustrados, tristes, acovardados, acuados nos seus ministérios. Mas se nós não tivermos dinheiro, se nós não tivermos recursos humanos, se nós não tivermos a tecnologia que o mundo nos dispõe, mas formos cheios do Espírito Santo, Deus irá nos usar poderosamente como usou Jesus.
Você quer ser usado por Deus? Se a sua resposta é sim, busquemos estar cheios do Espírito Santo diariamente. Busquemos a plenitude do Espírito nas nossas vidas, orando, tendo comunhão com a palavra do Senhor e pedindo, porque o evangelista Lucas narra no seu evangelho que todo aquele que pede o Espírito Santo, Deus o dará. Então, assim como Jesus, o nosso ministério, a nossa vida cristã deve ser vivida e exercida no poder do Espírito Santo. O versículo 14 diz acerca do ministério de Jesus, que o ministério de Jesus, ele inicia e ele é extensamente divulgado. Olha aí no versículo 14, diz que a sua fama correu por toda circunvizinhança. Jesus logo ali no início do seu ministério, os primeiros relatos é que a fama de Jesus estava sendo espalhada, aquilo que ele estava fazendo, pregando, ensinando, já estava ali na região da Galileia. É interessante que Jesus começa o seu ministério não no centro da religiosidade de Israel, mas ele começa ali na região da Galileia. Jesus não começa ensinando no templo, ele não está junto com os escribas, com os fariseus dos seus dias, mas ele está ali na sinagoga. As sinagogas, elas foram criadas pelo povo judeu no período de cativeiro babilônico. E elas eram usadas para o ensino, o louvor e a adoração ao nome do Senhor. Os judeus se reuniam aos sábados na sinagoga para aprender a palavra de Deus. A lei dizia que aonde houvessem 10 famílias judaicas, ali deveria ter uma sinagoga. Então, Jesus inicia o seu ministério nas sinagogas, ensinando a palavra do Senhor, e a Bíblia destaca que o seu ministério estava sendo já extensamente divulgado na Galileia e região. É interessante que a Galileia era uma região em Israel cercada de países gentios, ou seja, de países não de povos que não pertenciam a Israel. Por isso que nós vemos na Bíblia, a Bíblia dizer Galileia dos gentios, porque a palavra Galileia significa círculo em hebraico, e ela tem esse nome por conta de ser cercada por países por países gentios, de povos não judaicos ou judeus. O versículo 15 nos mostra também que o ministério de Jesus era o ministério do ensino da palavra. Versículo 15 diz: e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Jesus Cristo, ele focou no ministério do ensino da palavra de Deus. Ele ensinava com autoridade. Ele ia de lugar em lugar, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, aonde ele passava ensinando a multidões, a grupos ou a uma única só pessoa a palavra de Deus. Assim também devemos nós ensinar a palavra do Senhor. A Bíblia diz que Jesus era glorificado por todos. É claro que esta glória de todos não significa que necessariamente todas as pessoas glorificassem a Jesus, ou que necessariamente eles glorificaram e continuaram glorificando a Cristo. Muitos que glorificaram a Jesus num primeiro momento, depois o rejeitaram, o perseguiram, o difamaram. A Bíblia nos ensina nos versos 16 e 17 que Jesus em seu ministério expunha a palavra de Deus. O que significa a exposição da palavra de Deus? Significa que nós, como pregadores da palavra de Deus, o nosso compromisso em entregar a mensagem de Deus é com a exposição bíblica. Nós não devemos criar a mensagem. Nós não devemos falar o que nós queremos falar. Nós não devemos olhar para a igreja e dizer: olha, eu acho que a igreja precisa ouvir isso. O pregador, ele deve abrir a Bíblia e expor as Escrituras.
Um pregador que expõe as Escrituras, ele vai se livrar de muitos problemas. Um dos problemas que ele vai se livrar, o perigo de ser infiel à palavra de Deus. Quando alguém se propõe a expor a Bíblia, ele não corre o risco de ser infiel à verdade de Deus, porque ele não está expondo a sua mensagem, ele não está expondo o que ele pensa, mas ele está expondo a palavra de Deus. Outro perigo que o pregador expositivo se livra é de que as pessoas na igreja não pensem, o pregador está mandando recado para mim. Quando a Bíblia é pregada expositivamente, a igreja sabe que o recado não é do pregador, mas o recado é de Deus. Que a mensagem não é do pregador, que a voz não é do pregador, mas a voz é do Senhor. Então, aqueles que pregam a Bíblia expositivamente, creio eu que não ouvirão na porta depois do culto: pastor, o senhor estava me mandando um recado. Meu irmão, os servos de Deus não precisam mandar recados do púlpito. Eles fazem isso pessoalmente. Aqui nós estamos pregando a palavra do Senhor. Jesus foi um pregador expositivo. Vejam aí que no versículo 16, a Bíblia diz que Jesus vai a Nazaré. Então, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Eu quero destacar aqui, meus irmãos, a importância que nós vemos no fato de que o próprio Senhor Jesus, como homem, deu importância ao fato de congregar. A Bíblia diz que aos sábados era costume de Jesus ir aonde? À sinagoga. Nós ainda guardamos o sábado. Mas o nosso sábado, o quarto mandamento é observado para nós, não no 7º dia, mas no primeiro dia da semana. E assim como Jesus, nós devemos ter esse costume de não deixar de congregar. Eu não acredito em culto online. É bom assistir o culto da igreja quando você não pode estar aqui por uma questão de enfermidade, de doença, alguma impossibilidade, como muitos irmãos não têm podido estar na igreja. Mas esses irmãos estão perdendo o privilégio de adorar a Deus com a congregação. Eu louvo pela vida de vocês que estão aqui. Vocês são crentes mesmo. É nessas horas que a gente vê quem é crente e quem não é. Tem muita igreja presbiteriana que nem abriu ainda. Nós não podemos deixar de congregar. Um dos enganos que o Satanás coloca no coração das pessoas é dizer: eu não preciso ir à igreja para adorar a Deus, para servir a Deus. Eu sirvo a Deus aqui da minha casa. Para que eu vou na igreja? Só tem pessoa problemática ali. Não é verdade, né? Não é só problemático, mas a turma usa esse argumento. Não nos enganemos. Não podemos deixar de congregar. Não podemos deixar de buscar ao Senhor. Jesus nos mostra o seu costume de congregar aos sábados na sinagoga para ensinar, aprender, louvar e adorar ao Senhor. Então, num destes sábados, Jesus, como de costume, vai à sinagoga e ele expõe a palavra de Deus. Ele abre o livro do profeta Isaías. O versículo 17 diz assim: então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Jesus expõe a palavra. O pregador não deve pregar outra coisa que não seja a palavra. O pregador não deve estar preocupado com o que a congregação quer ouvir, mas com aquilo que Deus quer falar. O pregador não deve estar preocupado com a mensagem que faça mais sucesso.
Porque na verdade a palavra de Deus, ela ataca as nossas vaidades, ela ataca os nossos pecados. Muitas vezes a palavra de Deus vai nos tirar da zona de conforto. Muitas vezes a mensagem que Deus tem para nós vai nos mostrar que nós estamos num caminho de pecado, que precisamos nos arrepender. A palavra de Deus nos chama para uma vida de discipulado, de serviço. Ou a Bíblia não diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, dia após dia, siga-me. Então, meus irmãos, essa não é uma mensagem agradável, fácil de ser ouvida, mas o pregador, ele deve pregar a palavra do Senhor. Tanto é que vocês veem que quando Jesus prega a palavra, a turma não gosta. A turma que estava aqui, que não eram eleitos de Deus, crentes verdadeiros, eles não aceitaram essa palavra, tentaram atentar contra a vida do Senhor Jesus. Mas o ministério de Jesus foi um ministério de pregação expositiva da palavra de Deus. Esse também tem que ser o nosso ministério. Pregue a palavra. Eu tenho que pregar, eu não sei o que pregar. Prega a palavra. Você não tem que inventar a mensagem, você não tem que criar a mensagem já está pronta, é apenas nós devemos apenas expor a palavra do Senhor. A Bíblia, mais uma vez aqui no versículo 18, nos ensina que o ministério de Jesus foi guiado pelo Espírito do Senhor, o Espírito Santo. Veja, o versículo 18 diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então o ministério de Jesus é realizado no poder do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz também que o ministério do Senhor Jesus é o ministério para evangelizar os pobres. A Bíblia diz aí no versículo 18, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. E evangelizar os pobres não significa evangelizar aqueles que não têm bens materiais. Evangelizar pobres aqui no texto é independente se você tem ou não riquezas, se você é rico ou pobre materialmente. A pobreza que a Bíblia se refere é a pobreza espiritual. Jesus veio evangelizar os pobres. O que é evangelizar? Evangelizar é trazer as boas novas da salvação. Então Jesus veio evangelizar. O ministério de Jesus é para aqueles que sabem que são pobres espiritualmente. É para aqueles que sabem que não têm condições de salvar a si mesmos. É para aqueles que se agarram na maravilhosa graça de Jesus, como nós cantamos nesta noite, e entendem que só podem ser perdoados por meio da obra de Cristo. Então, meus irmãos, a evangelização, ela não faz acepção de pessoas, ela não faz acepção de classes sociais, ela não faz acepção de classe política, de classes raciais. A evangelização é para o rico, para o pobre, para todas as pessoas, para aqueles que estão em miséria espiritual e são pobres de espírito e precisam do Senhor Jesus. O ministério do Senhor Jesus é também o ministério que veio proclamar libertação aos cativos. Todo homem sem Jesus está preso ao pecado. Todo homem e mulher sem Jesus são escravos de Satanás e estão condenados ao inferno. O Senhor Jesus veio para libertar-nos do cativeiro do pecado. Se você é alguém que se sente aprisionada, escravizada, Jesus liberta os cativos. A Bíblia nos ensina ainda no versículo 18 que o ministério de Jesus veio para restaurar a vista aos cegos. A Bíblia diz aqui, e restauração da vista aos cegos. Jesus curou muitos cegos fisicamente, certo?
Jesus curou pessoas que nunca tinham visto a beleza da natureza, a beleza de uma mulher, a beleza de um homem. Jesus curou pessoas que nunca tinham visto a beleza das cores, a multiplicidade de cores. Mas cegueira aqui não é cegueira física. Jesus veio para nos curar da cegueira espiritual. Quantos de nós aqui éramos cegos espirituais que não conseguíamos ver a Deus, a vontade de Deus? Irmãos, quantas pessoas, quantos de nós não estivemos nessa situação, mas Deus tira as nossas vendas, faz cair as escamas dos nossos olhos espirituais e nós passamos a vê-lo. Nós passamos a conhecê-lo, a contemplar a sua face, a sua vontade, nós passamos a enxergar a sua vontade. Quantos de nós achávamos que esse assunto de religião de Jesus era uma bobagem, era uma enganação? Quantos de nós aqui não dizíamos que crente eram pessoas alienadas que passaram por uma lavagem cerebral? Na verdade, não passamos por lavagem nenhuma, mas o Senhor Jesus nos curou da cegueira espiritual e abriu os nossos olhos. Nós temos à nossa volta ainda pessoas que estão cegas espirituais. E só Jesus pode abrir os olhos dessas pessoas. Se você está cego espiritualmente, se você não consegue enxergar a Cristo, a sua vontade, eu desejo que o Senhor abra os seus olhos nesta noite. Eu desejo que os seus olhos sejam abertos e você tenha um encontro genuíno com Jesus Cristo. Mas a Bíblia nos diz ainda, no versículo 18, que Jesus veio libertar os oprimidos. O ministério de Jesus é pôr em liberdade aqueles que estão oprimidos. Jesus nos liberta do cativeiro do pecado, mas Ele também nos liberta da opressão do pecado. Jesus é o libertador. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia diz que Jesus é o caminho e a verdade. Jesus é aquele que liberta. Jesus é aquele que nos redimiu. A palavra redenção significa o libertador. O redentor é o libertador. Jesus nos liberta de toda a opressão do pecado. Éramos oprimidos, mas o Senhor nos libertou. Eu quero dizer a você que não importa a sua condição financeira, a sua idade, a sua cidade, o lugar onde você mora, se você se sente oprimido, só Jesus pode te libertar. O ministério de Jesus é o ministério que veio apregoar o ano aceitável do Senhor. Os versículos 19 e 20 dizem assim: tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. O que significa apregoar o ano do Senhor? Em Israel havia o ano do jubileu. Era quando de 50 em 50 anos, por exemplo, alguém que havia perdido a sua terra por conta de uma dívida, tinha a sua dívida perdoada e recebia de volta as suas terras. Jesus veio nos dar a vida. O jubileu, ele apontava para Cristo, era uma demonstração da graça de Deus por meio de Cristo. E quando Isaías fala que Jesus veio apregoar o ano aceitável do Senhor, ele está nos demonstrando que o Senhor Jesus, Ele veio para nos libertar do cativeiro do pecado, nos dar a graça, nos perdoar e nos dar a vida eterna. O ministério do Senhor Jesus é o ministério do cumprimento das Escrituras. O verso 21 diz assim: então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir.
muitos judeus ainda esperam pelo Messias. Muitos judeus não creem que Jesus seja o Messias. Mas Jesus deixou claro que ele era o Messias e que a profecia de Isaías havia se cumprido, pois o Messias estava ali num sábado, pregando o texto de Isaías e dizendo: a profecia se cumpriu, a Escritura se cumpriu. O ministério de Jesus nos mostra que a Bíblia se cumpriu. O ministério de Jesus, meus irmãos, é o ministério da graça. O versículo 22 diz assim: todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Essa semana Janaína e eu estávamos ouvindo um pregador, mais ela ouvindo e eu trabalhando em outra coisa. Ela disse assim: rapaz, esse homem prega, eu fico meio com medo. Ele é muito bravo. Falei, ele é meio legalista mesmo, né? Mas as palavras de Jesus são cheias de graça. Jesus deixa claro que a nossa salvação não depende das nossas obras. Aqueles que ouvem a voz de Jesus não se sentem intimidados, não se sentem culpados, pelo contrário, se sentem misericordiosamente, incomparavelmente perdoados por essa maravilhosa graça que nós cantamos hoje. O ministério de Jesus é o ministério da graça. Nós não somos salvos pelo que nós fizemos, mas nós somos salvos pelo que Jesus fez por nós. As palavras de Jesus são palavras de graça. Enquanto os homens queriam apedrejar aquela mulher adúltera, Jesus disse: vai e não peques mais. Ele disse: onde estão os teus acusadores, mulher? Ela disse: se foram. E ele disse: nem eu tampouco te condeno. São palavras de graça, são palavras de perdão. Esse ministério de graça nos alcançou. Domingo que vem já põe no repertório, viu? Davidson, Carol, os irmãos. Maravilhosa graça de novo. Temos que cantar a graça de Deus. Temos que anunciar a graça do Senhor. E eu espero que você saia daqui, não como a Janaína saiu daquele sermão, achando um sermão muito legalista, muito pesado, muito dependente do que você tem que fazer. Cristo já fez por nós tudo o que nós precisamos. Precisamos confiar no Senhor apenas. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O ministério de Cristo é o ministério que não foi recebido em sua própria terra. Os versos 23 e 24 dizem assim: disse-lhes Jesus: sem dúvida citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Jesus viveu a vida toda em Nazaré, por isso ele ficou conhecido como Jesus o Nazareno. Mas veja, os nazarenos não receberam a Jesus como Messias. Ele foi rejeitado pelos seus. A Bíblia nos mostra que Jesus não foi recebido em sua própria terra, foi rejeitado pelos seus em seu ministério. Ainda hoje, muitos rejeitam a Cristo. Mas o rejeitam porque, segundo o próprio Jesus, os que o rejeitam não pertencem a Ele. Porque todo aquele que o Pai deu a Jesus, este ouve a voz de Jesus e vem até o Senhor Jesus. Não somos nós que rejeitamos a Jesus. Não somos nós que escolhemos ao Senhor Jesus, é Ele quem nos escolhe. Mas aqui, Jesus deixa claro que Ele não foi honrado em sua própria terra.
O ministério de Jesus é também um ministério para os gentios. Versículos 25 a 27, a palavra de Deus diz assim: na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. O ministério de Jesus não é apenas para o povo judeu, mas é para todos os povos, línguas, tribos e nações. Jesus deixa claro que nos dias de Elias, haviam muitas viúvas em Israel, mas Deus manda o profeta até Sarepta, a um outro país, a uma mulher gentia, para que ela recebesse a graça de Deus. Jesus deixa claro que nos dias de Eliseu, haviam muitos leprosos em Israel, mas Deus mandou Eliseu ao general Naamã, o sírio, para também experimentar a graça do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus não está ligado à hereditariedade. A graça do Senhor Jesus não é mérito nosso. Nós não recebemos a graça porque nascemos em tal povo ou em tal família, mas a graça do Senhor Jesus é para todos os homens, povos, línguas, tribos e nações. Por isso que a gente tem que pregar. Temos que pregar para todas as pessoas, sem acepção. Por último, eu quero destacar que o ministério de Jesus enfrentou a oposição de alguns judeus. Versos 28 a 30, a palavra de Deus diz assim: todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até ao cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Onde Jesus estava quando pregava a palavra, quem se lembra? Na sinagoga. Ele prega a verdade e o lugar de adoração se transforma em um lugar de loucura. Os religiosos, veja o perigo da religiosidade. A religiosidade sem Deus nos leva à loucura. Aqueles homens rejeitam o Messias esperado. Querem matá-lo, porque não creram na palavra de Deus. Muitas pessoas se perdem na religiosidade. Eu me lembro que eu cresci num contexto muito religioso. Frequentava um determinado culto, rituais, mas a minha vida e a vida da minha família não tinha nada a ver com o que a palavra de Deus ensinava. Éramos religiosos, apenas vazios, sem Cristo. Não nos enganemos, presbiterianos também podem ser religiosos. Podemos nos perder na tradição presbiteriana, estarmos aqui domingo após domingo e nos levantarmos contra a palavra de Deus, contra o próprio Messias, contra o próprio Deus. Quando fazemos isso, quando ouvimos a palavra de Deus e não a obedecemos, somos religiosos, estamos rejeitando o Messias e o seu ministério. Quando nós fazemos isso, quando nós louvamos a Deus apenas com a boca, mas o nosso coração está distante do Senhor.
Jesus estava cercado de religiosos na sinagoga, que ficaram furiosos quando primeiro ele disse que era o Messias. E talvez também tenham ficado furiosos quando eles disseram: a salvação é também para os gentios e não só para os judeus. Você já viu que tem crente presbiteriano? Eu falo de nós que eu não conheço outra igreja. Mas tem gente que não quer que a igreja cresça. Tem gente que fala assim: não, igreja boa, pastor, é assim, ó, 50 para baixo. Porque quando a igreja cresce, a gente não conhece o outro. O pessoal não está preocupado com a salvação de outras pessoas. Mas nós não somos assim, amém? Nós cremos que uma das razões da nossa salvação é ganharmos almas para o Senhor Jesus, pregando o Evangelho, é alcançarmos os eleitos. Era isso que eu tinha para trazer acerca do ministério de Jesus. Vimos o começo do seu ministério, a dependência de Cristo, do Espírito Santo no seu ministério, Cristo como um pregador expositivo da palavra de Deus. Cristo veio para evangelizar os pobres, libertar os cativos, restaurar a vista aos cegos, libertar os oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Vimos que Cristo foi rejeitado pelos seus. Vimos que Cristo é o Salvador de homens e mulheres de todos os povos, línguas e nações. Se você já foi salvo por Cristo, dá um glória a Deus. Agora eu quero me dirigir a você que se encontra perdido, sem vida. Quero lembrá-lo, como tenho procurado fazer em todo o sermão. E para os perdidos, Jesus é o caminho. Para aqueles que se sentem mortos, Jesus é a vida em abundância. Para os culpados, Jesus é o perdão de todos os pecados. Para os inseguros, Jesus é a rocha eterna, a pedra angular. Se você se sente preso, cativo, oprimido, cego, Jesus é o único que pode te libertar dessa condição. Creia no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Entregue a sua vida a Ele, conheça-o e deixe que o mais Ele fará.